Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então agora a gente vai continuar com a eletrodinâmica. Nós vimos geradores, a gente viu os receptores e agora a gente vai começar a fazer exercício de circuitos elétricos, né? Quando a gente pensar em circuito simples e tal. Só que para a gente pensar em circuito elétrico, a gente vai ter que passar por medidores. Então, alguns medidores são importantes que a gente entenda um pouquinho mais aprofundado, sabe? De vez em quando aparecem umas coisinhas, é importante pelo menos tentar entender, tá? Então eu peguei aqui uma aula só para a gente falar de amperímetro, voltímetro, e depois na próxima nós vamos falar sobre os ohmímetros, né? Que são as pontes de fio, tá? Ponte de Wheatstone. Então agora é só falar sobre isso, depois dessas duas aulas a gente vai começar a fazer exercício em circuito, mas aí já com os instrumentos, né? Para mostrar para vocês como é que você faz a leitura, como é que você calcula quanto vai passar no voltímetro, quanto vai passar no amperímetro. Isso é legal na hora que você vai fazendo o circuito, tá? Beleza? Então vamos começar. Então assim, o primeiro instrumento que a gente vê, que é importante pra caramba, que aliás é a base, é o galvanômetro, né? Tem do Luigi Galvani, tem uma história também com o Luigi Galvani. Bobear, eu vou fazer uma aula só para falar do Luigi Galvani. Mas enfim, o galvanômetro ele faz o quê? Ele mede corrente pequenininha. Então, ele é sensível pra caramba. Então, qual é o princípio de funcionamento dele? Embora a gente esteja falando sobre isso agora, a gente só vai ver isso aí no eletromagnetismo. Para quem já viu, né? Ok, vai dar para entender. Para quem ainda nunca viu eletromag, fica um pouco estranho, mas de uma forma geral funciona mais ou menos assim. Se você passar corrente elétrica num fio, o ato ou a relação física entre movimento de carga, ele gera naturalmente um campo magnético. Então, se eu criar corrente elétrica, ela vai gerar um campo magnético. E se esse campo magnético estiver dentro de outro campo magnético, então o que significa? Um ímã perto de um ímã. O que acontece? Acontecem interações, atração, repulsão. A base do galvanômetro é exatamente essa. Ou seja, eu tenho um campo magnético externo e eu vou colocar uma bobina dentro desse campo magnético e vou passar corrente nessa bobina. O que vai acontecer? Essa bobina vai aparecer sobre ela um campo magnético também. Então você tem um campo magnético externo com o campo magnético da bobina, eles interagem, atração e repulsão, aparecem forças de origem magnética, né? E essas forças é que vão fazer, aqui é só uma representação, tá, gente? Mas mais ou menos assim. Essas forças vão fazer com que esse ponteirinho vá para um lado, vai para o outro, dependendo da intensidade de corrente que tem ali. Puxa mais para um lado, puxa menos para o outro, e aí você tem esse ponteiro fazendo movimentos, né? E esses movimentos vão indicar um lugar, uma coisa aqui. Que coisa é essa? Essa coisa chamada de escala. Você pode colocar o que você quiser nessa escala. Ah, eu quero achar que isso aqui vai ser tomates. Então você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5 tomates. Mas pode ser volt, pode ser ampere, então vai colocar a escala aqui. A ideia da escala é que, chamar, o cara fala, já ouvi falar de corrente de fundo de escala. O que é corrente de fundo de escala? Corrente de fundo de escala é a máxima corrente que pode aquele elemento, aquele equipamento medir, tá? Então aqui você pode colocar o que você quiser. Por isso que o galvanômetro é a base do amperímetro e a base do voltímetro também. Então ele mede o que eu quiser, quer dizer, não é o que eu quiser, né? A ideia é que esse negócio vá mexendo. Como ele vai mexendo, depende da corrente que passar aqui, tá? Então, dependendo da corrente do circuito, que é exatamente onde você vai colocar o medidor, você coloca a corrente você coloca no circuito e aí o que vai acontecer? Vai passar uma corrente e ela vai mexer um tanto. Se eu quiser medir amperímetro ou voltímetro, a gente vai ver como é que faz, tá? Mas a ideia básica é que todo instrumento voltímetro e amperímetro ele é baseado no galvanômetro, tá? O símbolo do galvanômetro é um G. Então essa setinha indica que ele é um medidor e ele às vezes é considerado como ideal, às vezes é considerado como real. Se for considerado como real, ele tem uma resistência, ou seja, uma perda natural, né? Lembra que a representação é a representação da dificuldade de passar corrente por ali. Então existe uma perda sim. Essa é a representação geral do galvanômetro, tá? E o que é o amperímetro então? Bom, então agora vamos lá. O amperímetro ele vai medir corrente, então você vai colocar uma corrente mais efetiva, né? Mais intensa. Como que eu faço isso? Eu tenho que colocar o amperímetro onde vai ter corrente. Então eu coloco esse instrumento, esse equipamento, em série no ramo que eu quero medir.
Então, se eu quero medir num ramo em paralelo, eu vou colocar ali esse amperímetro no lugar que eu quero medir a corrente elétrica, tá? Então ele é colocado em série. Como eu não quero que ele altere, que ele influencie o circuito, então é como se ele tivesse uma resistência desprezível. A gente não vai falar de desprezível, a gente vai falar que ele tem que ter uma resistência baixa comparada ao circuito resistivo ao qual ele está acondicionado, tá? Então a gente diz assim, olha, o amperímetro ele é colocado em série com resistência baixa, beleza? Depois a gente vai falar do voltímetro, mas o amperímetro, por quê? Porque se tiver uma resistência alta ele acaba influenciando, acaba virando uma resistência influenciando o circuito, e a gente não quer que ele influencie, tá bom? Então, o símbolo do amperímetro é agora o mesmo esquema, né? Só que agora é um A com a sua resistência. Aí é que entra o lance da resistência. Como é que a gente vai calcular a resistência do amperímetro? Por quê? De novo, eu posso considerá-lo ideal quando eu desprezar essa resistência, mas eu posso considerá-lo real. Se eu considero real, como é composta e constituída a resistência do amperímetro? Então vamos lá. Lembre-se, eu quero que ele tenha uma resistência baixa. Se eu quero uma resistência baixa, eu vou pegar esse galvanômetro e vou colocar mais resistência nele? Não, eu tenho que baixar essa resistência dele. E como é que eu baixo essa resistência? Aí que tá. A gente coloca uma resistência de desvio. A gente chama, vou chamar de resistência shunt. O shunt vem do inglês, né, que é desviar e tal. Mas eu vou shuntar o galvanômetro. O que é? É um verbo, né, que é abrasileirado, né? É o shuntar o equipamento, que significa eu vou colocar um desvio. Como assim? Olha, o galvanômetro ele mede uma corrente pequenininha. Então a corrente do galvanômetro ela é pequenininha, tem que passar por ele porque ele é sensível. Então eu tenho que continuar passando por ele uma correntezinha pequena, né? Tem que continuar passando por ele uma correntezinha pequena. Tá lá, ó. Mas e se eu tiver colocado num lugar que tem uma big numa corrente grande, né? Uma corrente super grande, uma corrente lá do amperímetro. Como é que eu faço? Então eu pego e desvio parte desta corrente grande, ou melhor, a grande parte dessa corrente grande. Então aqui vai aparecer a corrente elétrica que vai passar pelo desvio, tá lá, e só deixo passar pelo galvanômetro aquilo que ele consegue medir. Porque o que me interessa é esse movimento dele aqui. Não me interessa passar um monte de corrente, só me interessa que ao passar a corrente nesse circuitinho aqui, ele vai movimentar e eu vou medir alguma coisa. Ou seja, a corrente elétrica. Então a gente faz esse desvio, de tal maneira que a corrente do amperímetro ela é composta pela corrente do galvanômetro mais a corrente que passa pela resistência shunt. Como eles estão desviando a corrente, como ele tem uma divisão de corrente, divide a corrente, dividiu a corrente, eu tenho o quê? Uma associação em paralelo. E aí, para a gente resolver a associação em paralelo, um sobre a resistência total disso aqui, que vai ser a resistência do nosso amperímetro, né? Vai ser um sobre a resistência do galvanômetro, mais um sobre a resistência shunt, que é aquilo que eu vou shuntar ali. Então, se a gente pegar do produto pela soma, eu vou ter lá, né, R vezes G, RG vezes RS, RG mais RS, né? Tá lá. Então é só a gente fazer o denominador aqui entre eles, né? Aí tem que inverter. Acho que vocês lembram disso aí que a gente já fez. Então a resistência do nosso amperímetro, ele é dado desse jeito aí. E o legal é que às vezes tem instrumentos chamados de multímetros, eles medem corrente, eles medem DDP, e aí aparece um botãozinho que você vira. Aquele botãozinho que você vira, que é só um exemplozinho, tá? Ele é mais ou menos assim, fala, poxa, eu quero medir uma corrente baixa, mas, né? Vamos medir uma corrente baixa. O que eu coloco? Eu coloco um desvio com uma resistência, sei lá, 1. Aí eu quero medir uma corrente muito alta, a corrente vai passar aqui uma corrente mais alta, 10 vezes mais. Então eu pego esse cara aqui, é como se eu girasse, né? É um botãozinho que eu dou um clique. Clicou, ele junta aqui, né? Juntou aqui, tá lá. Juntou aqui, eu tenho um circuito aqui, ó, montado para esse resistor shunt que é calculado a resistência aqui. Aí eu falo assim, não, eu quero medir uma corrente um pouco diferente. Eu pego, saio daqui, clico aqui. Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, a hora que eu coloco aqui, por exemplo, coloco esse carinha aqui, o que vai acontecer? Aí o circuito é montado em cima desse resistor aqui, que seria, por exemplo, 10 vezes maior que o outro. E assim vai, né? Então você vai colocando esse ponteirinho, você vai ajustando esse ponteirinho de acordo com o shunt que você quer. E ao alterar essa resistência shunt, você está alterando a resistência do amperímetro, deixando ele mais adequado a medir uma corrente maior e mais adequado a medir uma corrente menor, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o circuito que você tem ali. Então você vai mexendo nisso aqui,
e você vai ajustando a corrente de fundo de escala ou o que você achar que deve medir ali, tá bom? Tranquilinho, né? Beleza. O voltímetro já é o contrário. O que o voltímetro faz? Bom, o voltímetro mede DDP. Então a ideia dele não é medir corrente. Mas como eu quero medir alguma coisa, um pouco de corrente tem que passar para mexer o ponteiro. Então a gente diz que o voltímetro ele mede DDP, deve ser colocado em paralelo no ramo que você vai medir. Então a gente vai fazer exercícios, vão ver eu colocando ali o voltímetro em paralelo no lugar que eu quero medir, porque eu quero medir só a DDP. Mas ele tem que, o ponteirinho tem que mexer. Então um pouquinho de corrente tem que ter. Um pouquinho de corrente tem que passar por ele, significa que por ele tem que ter, para passar uma corrente baixa, uma alta resistência, comparada ao circuito resistivo. Por quê? Porque eu não quero influenciar no circuito. Vou colocar o medidor para que ele seja o mais neutro possível, o mais ideal possível. Então a gente coloca uma alta resistência no equipamento para que ele faça o quê? Para que ele passe um pouquinho de corrente, mas só para medir. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o galvanômetro, tá lá, e vou aumentar a resistência do galvanômetro. Veja que no amperímetro a gente diminuía a resistência do galvanômetro para passar mais corrente, né, para ser ideal. Aqui, como eu não quero passar muita corrente, eu aumento a resistência do galvanômetro para medir só um pouquinho, né, de corrente, só para mexer o ponteiro para medir a DDP, tá? E aí eu vou colocar aqui então a resistência, uma resistência que vai aumentar, a gente chama de resistência multiplicadora, tá? O que significa então, claro, né, que a resistência do meu voltímetro, ó, a resistência do meu voltímetro, que é o que a gente vai colocar aqui, né? Então você tem lá a resistência do voltímetro, ele é composta por quem? Composta pela resistência do galvanômetro, né? Claro, mais a resistência multiplicadora. Então aqui, ó, resistência do galvanômetro mais a resistência multiplicadora. Tá lá, tá lá. E aí eu tenho um aumento, um acréscimo na resistência, fazendo com que a resistência seja grande, passando pelo instrumento, eu vou ter uma quantidade de corrente menor passando, que é o que eu preciso só para mexer o ponteirinho. Só para mexer o ponteirinho. E nessa escala aqui, ao invés de eu colocar ampere, eu coloco volt. Eu posso colocar o que eu quiser. Então, nessa escalinha aqui, eu vou colocar o volt. Faço os testes, né? Falo, aqui consegui mexer 2 volts, 3 volts, 4 volts. Pô, eu quero medir, sei lá, 50 volts, 100 volts, né? Então, conforme a tensão que você vai medindo, né, que você pode medir, você vai alterando a resistência multiplicadora. E da mesma maneira que a gente fazia no galvanômetro, no amperímetro, a gente vai alterando, né, através de um ponteirinho de fechar o circuito. Você colocou aqui, você tem uma resistência multiplicadora de 1, né, uma unidade qualquer. Qualquer não, né, ohms, né. Aí você pega um resistor 10 vezes maior, puta, uma resistência 10 vezes maior, o que vai acontecer? Você vai ter um voltímetro com uma resistência maior ainda. Por quê? Ah, porque basta que você tenha uma corrente para passar por ali. Então aquela resistência maior pode te dar a oportunidade de você medir uma tensão, uma DDP maior, né? E assim você vai mexendo, né? Clicou aqui, encaixou aqui, você tem um circuito. Se ele encaixar, né? Se ele encaixar, esse ponteirinho encaixar aqui, você tem um outro equipamento. E assim você pode fazer várias possibilidades de fundo de escala para você medir o seu voltímetro. A mesma coisa você pode fazer várias possibilidades de corrente de fundo de escala, o DDP de fundo de escala, para você alterar e a sua conveniência você ter aí um instrumento que possa medir vários, né, uma amplitude maior de DDPs, no caso do voltímetro, ou de corrente, no caso de amperímetros, tá? De uma forma geral, né, a ideia dessa brincadeira é que você saiba o que é um galvanômetro, você saiba o que é um amperímetro, você saiba o que é um voltímetro, né? As características do amperímetro estão aqui, as características do voltímetro estão aqui, e aí, como uma coisa mais especial, o que é um amperímetro? Às vezes aparece isso, até mesmo em prova, né? Vestibular, o Enem. O que é um amperímetro? O amperímetro é um galvanômetro com uma resistência como? Então você lembra, pô, se o amperímetro tem que passar corrente, alta, então a resistência tem que ser baixa. Então se a resistência tem que ser baixa, eu tenho que diminuir a resistência colocando resistências em paralelo. Então o que é um amperímetro? É um galvanômetro com uma resistência em paralelo, que é a resistência shunt. E o que é um voltímetro? O voltímetro é um galvanômetro também, só que aí eu não quero passar muita corrente, eu quero medir DDP. Então eu aumento a resistência. Como eu faço isso? Colocando resistência em
série. Então isso aqui é interessante porque às vezes aparece em vestibular. O que é um amperímetro? É um galvanômetro com uma resistência em paralelo, resistência Shunt. O que é um voltímetro? É um galvanômetro com uma resistência em série, que é a resistência multiplicadora. Tá? E aí os símbolos a gente vai ver na hora de resolver exercício, daqui a pouco a gente começa a resolver exercício. Próxima aula que a gente vai fazer, vou fazer as pontes de fio, a ponte de Wheatstone para vocês. Tá legal? Até!